Então, a partir dos estudos que nós fizemos, como poderíamos definir o que é a Santa Missa? É o culto perpétuo, nova e eterna aliança, recordam? É o culto perpétuo do pacto feito por Abraão, lembram-se de Gênesis capítulo 15, cumprido na celebração, de forma incruenta, na celebração, na paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então, é isso. O que é a Santa Missa é o culto perpétuo do pacto feito por Abraão, cumprido na celebração, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Na Igreja Católica Apostólica Brasileira, só os sacerdotes devem celebrar a Santa Missa. São homens, casados ou não, mas que tenham o sacerdócio. Não é função do diácono celebrar a Santa Missa. Ele pode até celebrar a liturgia da palavra, uma pregação, por exemplo, mas é a função do sacerdote. Os leigos não podem celebrar a Santa Missa, é a função de um sacerdote, ou um padre, ou um bispo, porque é um sacrifício, é um pacto, é próprio de quem sacrifica, de um sacerdote. A Igreja brasileira, ela possui uma liturgia própria. É costume a gente dar a comunhão nas duas espécies, mas também não é proibido a gente dar a Eucaristia, distribuir o Cristo na forma só do pão ou na espécie só do vinho consagrados, né? Transubstanciados. Me chama a atenção uma pedagogia, uma peculiaridade da Igreja brasileira no ato penitencial, que é dado a absolvição e a indulgência para a pessoa participar, para preparar o seu coração para o pão da palavra, para se alimentar do pão da palavra e o pão da Eucaristia. Olha que coisa interessante. Quando você vai participar da missa, a absolvição dos seus pecados, quer dizer, você participa ali na missa do sacramento da penitência também. É dada a absolvição para as pessoas poderem participarem, estarem com o coração preparado, a mente preparada, o espírito preparado para se alimentar do pão da palavra e do pão da Eucaristia. Afinal de contas, o sacramento da Eucaristia, que já é eficiente por si próprio, só se tornará eficaz quando houver uma unidade entre aquilo que se crê, aquilo que se vive e aquilo que se celebra. Toda a celebração da Eucaristia é cristocêntrica. Por isso, no Glória, quando cantamos o Glória, o centro é Jesus Cristo. Então é um hino de louvor, é um hino reconhecendo a pessoa com a qual nós estamos celebrando, para a qual a gente está celebrando. É Cristo. O nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. É a Santíssima Trindade. O nome do nosso Deus é a Santíssima Trindade. E o centro do nosso culto é a Jesus Cristo. Por isso é que não é próprio, não se deve cantar um canto a Nossa Senhora, por exemplo, no Glória. Não é a hora de exaltar um santo que não seja o santo de todos os santos,
na hora do glória. Por quê? Porque primeiro fomos perdoados dos nossos pecados, nós entramos em coerência com o Deus que amamos e voltamos o nosso coração para o nosso Deus, Jesus Cristo. O glória, portanto, ele é cristocêntrico. A liturgia da ICAB, que é própria dela, possui duas partes: a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Na primeira parte da nossa celebração, nós nos alimentamos da palavra de Deus. A liturgia da palavra tem suas leituras próprias, conforme o calendário litúrgico brasileiro, e vocês vão estudar isso na teologia, né, na liturgia, curso de liturgia. Mas a Igreja brasileira tem o seu calendário próprio. E cabe recordo aqui para vocês, que foi o próprio São Carlos, no seu manifesto, que afirmou que os sacerdotes e cabeças celebram na língua vernácula de frente para o povo. Não mais versus Dei, não é que é proibido, mas ele afirma no seu manifesto que nós celebramos versus populo, de frente para o povo, e na língua vernácula. Vejam que perito de comunicação que era o São Carlos do Brasil. Aliás, também foi ele que introduziu a celebração fora do horário matutino. Tudo isso com aquele espírito próprio de pastor que era Dom Carlos, São Carlos do Brasil. A homilia é talvez um dos pontos mais fortes na comunicação, é o canal de comunicação do sacerdote com o povo. Muitas pessoas vão ali só quase que para ouvir a pregação do padre. Eu sugiro a cada um dos senhores a usar a Lécio Divina para a preparação da homilia. Tenham cuidado. O que permanece na cabeça das pessoas na homilia não é um conjunto de teologias ou querer despejar toda a teologia na cabeça das pessoas. Talvez seja mais fácil as pessoas recordarem de um padre que maltrata uma criança durante uma homilia do que toda a pregação que ele fez durante aquele ano, ou talvez uma celebração belíssima que ele fez, mas se o padre for grosseiro com uma criança, for estúpido com as pessoas, é mais fácil ficar gravado aquela atitude dele do que todo o conjunto da celebração. Muito cuidado nas celebrações, muito cuidado nas suas pregações, muito cuidado na sua emoção. É o Espírito Santo que transforma as pessoas. Saiba disso. Eu sei que a fé, ela não é um sentimento, mas recordem, meus queridos padres, a emoção, o sentimento faz parte da fé. E 85% da nossa mente é emoção. As pessoas estão ali ouvindo a pregação puramente emoção. Então não é hora de você ficar falando de homilia, partidos, de política partidária. Não é hora disso. Não é hora do padre estar falando de proselitismo religioso, quer dizer, falar mal das religiões das outras pessoas. Não é hora para isso, padre. É hora de você pregar Jesus Cristo. É hora de você lançar o querigma. O que vai ficar no coração das pessoas
pessoas é o querigma, o primeiro anúncio. Deus que ama, Deus que perdoa, Jesus Cristo que é a solução desse pecado, e é preciso se converter a esse Jesus, ter fé nesse Jesus, pela força do Espírito Santo e como igreja. A sua homilia, ela tem que estar em torno desses 6 temas, que é o tema do querigma. Quanto tempo deve ser a homilia? À medida o quanto o bumbum das pessoas permanecerem quietos. Quem me ensinou isso foi o meu padre, diretor espiritual, durante a minha formação, e ele falava isso, um padre velhinho. Ele dizia o seguinte: olha, vocês comecem a pregar. Quando vocês perceberem que as pessoas estão se contorcendo na cadeira, é hora de parar a homilia, né? Existem sacerdotes que têm o dom da pregação, e por isso, às vezes, eles falam 40 minutos, 50 minutos, e as pessoas estão pedindo mais. Tem outros que às vezes estão falando 1 minuto, 2 minutos, e as pessoas já não aguentam. Mas o padre deve pregar em todas as celebrações, porque a pregação é um dom de Deus. E a gente não sabe o efeito daquilo ali. Olha, gente, eu tenho relatos, inúmeros relatos, e talvez você que está me acompanhando pode perguntar para diversos padres as homilias que a gente faz. As pessoas vão escutar, quer dizer, trazer para o coração aquilo que elas estão precisando naquele momento. E nós lançamos como sementes a palavra de Deus, nós pregamos, mas as pessoas vão pegar a semente, vai fixar a semente no coração delas, aquelas que elas estão precisando naquele momento. E só o Espírito Santo e só aquela pessoa vão poder entender isso. E às vezes a palavra de Deus entra ali no coração. Talvez pode até permanecer por vários meses, talvez, ou vários dias. Só muito à frente é que ela vai começar a germinar. É como aquela parábola da semente que o próprio Jesus pregou. Mas é função sua pregar. Você é o catequista da sua paróquia. Pregue. Ainda que seja 10 minutos, conforme manda aí o tradicional, algumas cartilhas falam 10, 15 minutos, mas eu aconselho que você pregue conforme o ambiente que você esteja. Se você percebe que é um público que está preparado, com tempo, estenda na sua homilia, né? Fique tranquilo, fale de Deus. Mas se você percebe que o ambiente não está propício, as pessoas não estão abertas à pregação, estão ali movimentando, né? Estão incomodadas, então encerre ali a pregação. Mas pregue sempre, fale, proclame a palavra de Deus. Então, logo depois da pregação, logo depois das pessoas se alimentarem com o pão da palavra, que eles estão com o coração preparado, com o espírito preparado para se alimentar da Eucaristia. E aí nós vamos iniciar o pacto propriamente dito. A liturgia da palavra prepara os corações para o rito de renovação do pacto, que ocorre exatamente na liturgia eucarística. E este rito do pacto começa com as oferendas. Lembram lá em Gênesis capítulo 15,
onde Abrão ofereceu as vítimas, né? Depois veio o pecado e tudo mais, né? E também lá em Êxodo, capítulo 35, por exemplo, olha só, as pessoas foram trazendo as suas ofertas, porque a extensão do oblata. Vejam aqui, por exemplo, em Êxodo, capítulo 35, no versículo 15, está sendo narrado o seguinte: o altar dos perfumes, seus varais, as incensações, o véu para a porta de entrada do tabernáculo, o altar dos holocaustos, sua grelha de bronze, seus varais e todos os acessórios. E vai relatando aqui tudo aquilo que estava sendo preparado para essa celebração. As vestes litúrgicas para o sacrifício do santuário, os ornamentos sagrados do sumo sacerdote Arão e as vestes de seus filhos para as funções sacerdotais. Quer dizer, não há nenhum problema nos ornamentos, naquilo que, nesse conjunto de vasos sagrados, todas essas coisas. Ao contrário, elas ajudam, elas criam clima para o momento do sacrifício. Então, aí está. Então, a liturgia eucarística começa com as oferendas. As pessoas vão ali fazer a sua oferenda. Não é objetivamente o momento de se colocar dinheiro, gente. Veja só. É o momento das oferendas. A oferta material pode ser feita, e até um momento bacana de se fazer, né? Porque é fruto do trabalho das pessoas, ali está o fruto do seu suor, né? Mas o mais importante é que elas têm que entender que aquela oferenda ali, aquela coisa material, é a extensão delas mesmas, né? É como se fosse a novilha que estão sendo colocadas ali no altar. E é o padre que recebe, é o sacerdote que recebe aquelas oferendas. Como eu já havia dito antes, essas ofertas apresentadas, né, estão simbolizadas naquele pão, que é fruto da videira e do trabalho do homem, e que vai ser oferecido a Deus. Como eu já disse também, aquela cruz que está na frente do sacerdote representa aquele povo sofrido, né? Aquele sofrimento das pessoas que estão ali, em frente ao padre. E o pão, o fruto fruto do trigo, do suor, do trabalho humano. E aí, as pessoas oferecem, o padre recebe, o sacerdote recebe aquelas oferendas. Será no momento da epíclise, né, que esse gesto vai nos recordar a ação do Espírito Santo. O fogo que passou no meio daquelas carnes divididas, lá em Gênesis capítulo 15, vocês recordam, né? Por esse gesto, né, nós estamos recordando, está simbolizando a ação do Espírito Santo que transubstancia aquele pão. Aparentemente, continua pão, mas pela fé nós vemos ali Jesus Cristo. O Espírito Santo que vem naquele pão e naquele vinho e os faz pão, o corpo e o sangue de Cristo. E alguém poderia perguntar: padre, ali está no pão, na espécie do pão, está o corpo e o sangue, na espécie do vinho está o sangue. Se a gente comungar só de uma parte, nós vamos estar comungando mal? Não. Na espécie
do pão está o Cristo total, né? Na espécie do vinho consagrado está o Cristo total. Todas as duas partes, ali está o Cristo total. Mas nós temos o costume de dar o pão e o vinho. Mas, voltando à ideia, então na epíclese nós invocamos a força do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo sobre aquele pão. Aquele pão que daqui a pouco será partido ao meio. Assim como a novilha foi partida ao meio. Agora o cordeiro será partido ao meio, selando o pacto. É na narração, quando o padre começa a narrar a última ceia, obedecendo o mandado de Jesus, fazer isso em memória de mim. Então, quando o padre começa a narrar a última ceia de Jesus, recordando a última ceia de Jesus, aí está o auge da transubstanciação. Aí está a fórmula do sacramento, né? Depois que Jesus deu a ordem, fazer isto em memória de mim, a Igreja Católica nunca mais deixou de celebrar a Eucaristia, perpetuando esta nova e eterna aliança. Agora nós vamos entender por que a hóstia partida ao meio. Agora é o Cordeiro de Deus que está sendo partido ao meio, né? Olha que coisa bonita. Repetimos assim o gesto que assina o pacto e ao mesmo tempo invocando o Cordeiro de Deus. Então, as pessoas oferecem, né? O padre acolhe aquela oferenda, depois faz a epíclese, né? Fazendo com que aquele pão se transforme no corpo de Jesus e aquele vinho se transforme no sangue de Jesus, o sangue de Jesus ressuscitado. E este pão, que agora está ressuscitado, ali está Jesus ressuscitado, o padre oferece todo este corpo ao Pai do céu. Por causa do Cristo, quer dizer, por causa das pessoas, com Cristo que se faz presente na hóstia consagrada e em Cristo, o sacerdote que é ponte entre o Cristo sofredor, o Cristo celeste e também é ponte entre o corpo de Cristo e o Deus Pai. Olha que mistério fabuloso, que grandeza é a celebração eucarística. Ah, se nós tivéssemos um mínimo, como se fosse se a gente tivesse uma tomografia espiritual para ver aquilo que acontece numa missa, nós até morreríamos de emoção. Por isso, meu irmão, você que me acompanha, celebre a sua Eucaristia entendendo, compreendendo, recordando que você está fazendo um pacto entre aquele povo e Deus, renovando aquele pacto entre o povo e Deus, Deus e o povo. Então, preste atenção, tenha zelo pela sua celebração, né? Tenha zelo pela sua celebração. Não celebre qualquer coisa, de qualquer maneira. Prepare o seu coração. Não pregue qualquer coisa, né? Não diga qualquer coisa na celebração. Pregue com o coração. E cada gesto que você fizer, tome consciência. Ali é um pacto que você está fazendo, né? E você é o personagem que renova o pacto entre as pessoas e Deus. Você é a ponte,
meu irmão no sacerdócio. Deus lhe abençoe e transforme a sua vida. E tomara que essas reflexões lhe ajudem a celebrar melhor. Deus te abençoe.